Investir não é algo que vemos resultados do dia para a noite, e sim com o passar do tempo. E isso vai exigir da gente muito conhecimento, aprendizado e experiência ao longo dessa jornada. Por isso, uma das coisas mais complicadas na hora de investir é saber medir os seus resultados de forma eficiente. Você entender se aquilo foi realmente uma habilidade sua, se aquele resultado bom que você teve foi sorte. E às vezes a gente fica se perguntando, e aquele resultado ruim? Será que é só um intervalo de tempo ou é para sempre? O investidor sempre vai viver nesse dilema, sem entender se o resultado ruim de curto prazo é em troca de um bom resultado no longo prazo ou se um resultado bom no curto prazo pode afetar o seu de longo prazo. Então, a gente nunca vai entender 100% do mercado e muito menos saber para onde ele vai e como que a gente pode se posicionar em 100% desses momentos. Tudo que a gente faz diante disso vai diante das nossas expectativas e o nosso estudo, que realmente podem fazer diferença nesses momentos. Mas uma coisa que eu acredito que não faça sentido nenhum é você deixar esse teu dinheiro terceirizado na mão de gestores. E é hoje que eu vou te explicar o porquê disso. E eu não estou falando isso aqui só para quem gosta de investimentos não, tá? Isso aí é para você que é médico, engenheiro, advogado, ou seja, qualquer profissão. Você não precisa terceirizar completamente a gestão do seu patrimônio, que é a coisa mais importante que você constrói além da sua família e essas coisas não materiais. Mas falando de dinheiro, é sim o resultado de muito trabalho e muito suor, que eu tenho certeza que você não quer perder no meio desse tempo. Antes de começar, eu só quero deixar claro que eu não estou falando mal de nenhum gestor de fundo. Inclusive, eu admiro milhares desses, não só no Brasil, como ao redor do mundo. Então, fica aqui minha admiração a esses grandíssimos investidores, mas o que eu estou falando aqui é do ponto de vista do investidor pessoa física, que eu não acredito que seja vantajoso investir em fundos. Justamente pelo fato que a gente já te explicou sobre entender que no curto prazo você pode ter um resultado ruim, a gente já tem uma grande diferença entre os gestores e os investidores individuais. Porque você que investe por conta própria, você tendo um resultado de curto prazo, você pode enxergar aquilo como uma maneira de você alcançar um resultado melhor ainda a longo prazo. Porque, por exemplo, vamos dizer que você quer fazer um método aí de value investing, ou seja, comprar boas ações ou ações medianas com um preço bom, porque assim você acredita que vai ter bom resultado ao passar dos anos. Se você comprou uma ação que você considerava um preço bom antes de passar por uma grande crise, você vai ser testado, ou seja, a sua estratégia vai te testar nesse meio tempo. E o que você precisa saber? O que você está fazendo no meio disso tudo? E se você tem a sua estratégia clara na sua cabeça, é tudo bem, não tem problema nenhum esse resultado de curto prazo que pode reduzir teu patrimônio, mas depois você entende isso como uma parte da sua jornada. Só que o grande problema é que um gestor não pode fazer isso. Justamente por ele ser funcionário de todos os investidores daquele fundo, ele tem que prestar contas. Então, o cara que ele está gerindo o fundo, ele não pode simplesmente chegar lá e entregar um resultado ruim. Ele vai ter que fazer operações de curto prazo que vão fugir, no final das contas, do teu objetivo, que é investir por longo prazo, por exemplo. Principalmente pelo fato dos gestores não conseguirem não entregar resultados. Eles precisam estar entregando isso de certa forma, o que pode confundir totalmente as estratégias e no final das contas quem sai perdendo é você, cotista do fundo. Falando em resultado, a gente não pode deixar de falar do maior investidor da história, que é o Warren Buffett. Não teve o maior resultado da história, mas teve um dos maiores resultados. E aí na tela vocês estão vendo qual seria a performance dele caso ele tivesse cobrado taxas e do lado quanto foi a performance dele sendo uma empresa que investe em outras empresas, ou seja, quanto seria a diferença se ele fosse um gestor de fundo e o quão diferença fez ele ser o diretor de uma empresa que compra outras empresas. Ou seja, ele ao invés de ser um fundo de mercado, ele é uma empresa que investe em outras. E isso faz toda a diferença quando a gente está falando de investir por longo prazo com uma pessoa fazendo a nossa seleção individual de ações. E o que a gente precisa entender disso tudo é que diferente dos outros campos da nossa vida, como na medicina, onde quando a gente está doente, a gente tem toda a humildade de chegar lá no médico e perguntar o que você tem que tomar de remédio, o que você está sentindo, para ele te ajudar o que você pode fazer, nos investimentos não é bem assim que funciona. A gente vê várias pessoas que têm diplomas de PhD, de sei lá o que não conseguem ter uma boa estratégia. Então, o que você mais vai ver é um aluno nota 10 da faculdade, da escola, sendo um péssimo investidor. A gente tem grandes exemplos disso na prática, como um fundo com dezenas de PhDs que já quebrou, que era a Long Term Capital Management,
E também um dos caras mais inteligentes da história, o Isaac Newton, ele quebrou no mercado de ações, justamente por ter entrado aí num período de péssimos resultados e ele não sabia a estratégia que ele estava assumindo. Então, não é obrigatório ganhar dinheiro no mercado de ações, inclusive a grande parte das pessoas não consegue. Daí você pode ficar assustado, pensando, então eu não vou conseguir fazer dinheiro, eu desisto, isso aí é cassino e eu vou botar meu dinheiro todo lá na poupança. Não é bem assim. A gente tem muitas vantagens diante dos grandes profissionais do mercado. Por exemplo, vamos supor que você trabalha no setor de calçados. Você tem muito mais vantagem do que um analista de ações ao falar de empresas de calçados. Aí a gente tem Grendene, Alpargatas, Vulcabras Azaleia, empresas que mexem nesse setor. E cara, você, como um funcionário, consegue entender muito bem as peripécias e quais empresas estão melhores posicionadas diante das suas concorrentes. Então, você consegue entender qual a perspectiva para o futuro, o que você acredita que pode se beneficiar, o que você acredita que pode se dar mal, e é justamente isso. Você lá de dentro consegue entender muito melhor do que quem está de fora. E esse conceito, o Peter Lynch, que inclusive foi um dos maiores gestores de fundos do planeta, fala muito no livro dele. Ele explica justamente que nós, investidores comuns, conseguimos entender muito melhor as empresas do que grande parte dos analistas. E ele conta a história aí de um rapaz que conseguiu fazer muito mais dinheiro com empresas de meia calça do que com as empresas de tecnologia, porque ele entendeu que aquele segmento estava sendo muito procurado pelas mulheres. É claro que a análise não se resume em tudo isso, mas posteriormente ele conseguiu ter uma performance muito boa. Então, a gente já quebrou a objeção de você pensar que precisa ter um conhecimento absurdo para fazer a seleção de ações. E te expliquei aqui, simples, rápido e objetivo, como você consegue investir em ações de empresas que você conhece, porque assim fica muito mais simples. Mas ainda que você se sinta inseguro na hora de selecionar as ações, porque no final das contas você vai estar comprando um pedaço daquela empresa, e se você não se sentir tão seguro com aquilo, você tem uma alternativa muito interessante, que são os fundos de índice. A gente estava falando antes aqui de você fazer a seleção de ações individuais, o que é chamado também de stock picking, ou seja, você selecionar ação por ação. Só que uma maneira muito interessante são os ETFs, ou fundos de índices, como eu já falei. Basicamente, esses são fundos com baixíssimas taxas que são administrados de maneira passiva. Então, vamos supor que a gente está falando de empresas menores, ou seja, as empresas que têm mais capacidade, mais potencial de multiplicarem o seu patrimônio. Ao invés de você ficar procurando uma empresa que você acredite que tem um bom preço, que tenha lá uns bons fundamentos, você vai lá e bota num fundo de índice. Por quê? Porque o fundo já vai estar diversificado o suficiente para caso uma daquelas empresas venha a falir, você não perde muito dinheiro. E é justamente essa a vantagem. Aqui no Brasil a gente tem um índice que replica as menores empresas, que é o Small 11 ou SMAC 11. Nós temos dois. E esses fundos têm uma taxa de administração aí entre 0,2% e 0,5%. Entre um e outro aí você não vai encontrar nada maior do que isso. Ou seja, você está muito bem diversificado com uma taxa de administração muito baixa, o que é muito melhor do que você botar o teu dinheiro lá no fundo para o gestor te cobrar umas taxas absurdas. E lá ele vai cobrar taxa de administração e taxa de performance, o que também é um absurdo, como vocês vão vendo aqui no vídeo, que eu vou deixar aqui no card, que eu falo dos fundos imobiliários, mas serve para as ações também, que é cobrar uma taxa de 20% em cima do CDI, que é um índice com risco totalmente diferente do mercado de ações. E antes que você pense que eu estou fazendo propagandazinha para o ETF, no livro do Charlie Munger, que foi escrito pelo Trent Griffin, ele justamente mostra algumas citações de um dos maiores investidores da história também, falando que o investidor que não quer se preocupar em fazer o stock picking não só pode, como deve, investir por meio de fundos de índice, porque aí ele vai ter a performance replicada e não precisa aí se preocupar muito com isso. E no Brasil, o índice mais famoso é o BOVA11, o índice que investe no índice Bovespa, tá? Esse ETF investe no índice Bovespa, que é uma carteira muito diversificada com vários ativos. Esse ETF não é tão bom assim, porque a gente tem aí algumas empresas mais cíclicas, como Petrobras e Vale, que elas variam mais de acordo com o preço do petróleo e do minério de ferro. Então, isso não é tão positivo. Mas nós temos outras alternativas, como o ETF GOV11, que investe no índice de governança corporativa. No final das contas, o que mais importa é a gente estar com o nosso psicológico alinhado com o nosso dinheiro.
E eu acredito que investindo por meio de fundos, a gente acaba desalinhando esses dois lados e perdendo tempo e dinheiro. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar com conhecimento. E se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários a sua sugestão para o próximo. E eu vou aqui terminar com uma citação do livro O Investidor Inteligente, que eu acho muito interessante. Uma vez, entrevistei um grupo de aposentados em Boca Raton, uma das comunidades de aposentados mais rica da Flórida, e perguntei a essas pessoas, a maioria com mais de 70 anos, se elas haviam superado o mercado durante as suas vidas de investidores. Algumas disseram que sim, algumas disseram que não, mas a maioria nem tinha certeza. Então, um homem disse: "E daí? Tudo que eu sei é que meus investimentos renderam o suficiente para que eu acabasse em Boca." Poderia haver resposta melhor? Afinal, o objetivo do investimento não é ganhar mais dinheiro do que a média, mas ganhar o suficiente para as suas necessidades. A melhor forma de medir o seu sucesso nos investimentos não é se você está superando o mercado, mas se você colocou em prática um plano financeiro e a disciplina comportamental que o possam levar aonde deseja chegar. No fim, o que importa não é cruzar a linha de chegada antes dos outros, mas se certificar de que a cruzará. O que a gente está falando aqui? Justamente de você não ficar comparando sua rentabilidade com a dos outros, e sim entender o seu propósito nos investimentos. E em grande parte do tempo, vale muito mais você chegar lá, trabalhar um pouco mais, se esforçar no seu engenho, no seu emprego, gerar mais dinheiro, e nesse tempo que você ficaria escolhendo as ações, você gera mais dinheiro e investe nesses fundos de índice, porque isso a longo prazo vai te enriquecer muito mais, que é o que importa para você ter tempo para você, para sua saúde, para sua família. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!